A paz do Senhor para os irmãos. Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que o nosso Deus nos tem concedido. De estarmos aqui mais uma vez, na lição de número 11. A lição de número 11, né? Estamos quase terminando esse trimestre e este ano. Né? A lição de número 11 que tem como título Cornélio, um homem, um coração pronto para servir a Deus. Um coração pronto para servir a Deus. Cornélio. Um coração pronto para servir a Deus. É um título dado maravilhoso, né, para este homem, né? Cornélio. E Cornélio era uma autoridade romana. Cornélio era uma autoridade romana. Era um líder. Era um chefe. Era o centurião, né? Mas ele era um homem humilde. Cornélio era um homem humilde. Um homem que não deixava. Cornélio não deixava, apesar de ele ser uma autoridade romana, uma autoridade na época, Roma, que predominava tudo, mas ele mostrava, Cornélio deixou esse exemplo de que o poder, um cargo, uma função que uma pessoa pode exercer aqui na terra, isso não é algo tão grande, isso não é algo tão superior que possa fazer que ele se sinta tão importante para não servir ao Senhor. Que a gente vê ao contrário por aí. Pessoas só porque exercem um cargo, qualquer cargozinho, se sente superior, quer ser melhor do que todo mundo. Esquece primeiro de Deus. Quando é deparado em qualquer situação, aquela pessoa joga assim: você sabe quem sou eu? Não é isso? Você sabe quem sou eu? Sou uma autoridade, sou fulano de tal. Eu sou isso, eu sou aquilo. Infelizmente há pessoas assim, né? E até às vezes no nosso meio. Até às vezes, eu já vi situação de irmão, de pessoas dizer: rapaz, eu sou presbítero. Sou presbítero, você é simplesmente auxiliar. Sou presbítero, você é auxiliar. Sentindo-se mais importante do que o seu próximo. O poder que eu exerço, a autoridade que o homem exercer, isso não faz ele mais importante do que ninguém. Eu posso ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, mas isso não nos dá direito. Nós queremos ser melhor, mais importante do que ninguém. Há pessoas assim que eles querem que esses cargos, essas funções que elas têm, né, elas entram para o seu coração, sobe para a cabeça e toma conta de si e acha-se que isso é mais importante. Esquece de ver os exemplos que Cristo nos deu, né? Esquece de ver os exemplos que Cristo nos deu. Cornélio, um centurião, um chefe piedoso, e não era cristão, era romano. Não era cristão, era romano, né? Mas diz a Bíblia que ele fazia as suas orações, orava continuamente. Era piedoso. Todos que procuravam Cornélio, necessitado de alguma forma, ele chegava junto. Aquelas pessoas, quando estavam necessitadas, passando por dificuldade, aí já sabia. Vê que o texto bíblico não diz nem que ele procurava alguns cristãos, aquelas pessoas. Rapaz, Cornélio é um homem bom. Cornélio é um homem de Deus. Vamos falar com ele. Eu acho interessante que até mesmo na capa, quando eu comecei a ler no começo, eu pensei que Cornélio era essa aqui. Mas depois não, eu vi que Cornélio é o soldado. Aí demonstra ele fardado com sua farda aqui, suas vestes, militar. Uma pessoa tão simples vai procurar ele. E o nosso escritor teve o cuidado e a preocupação
de mostrar como ele trata carinhosamente, né? Coloca a mão em cima dele, com aquele carinho, um sorriso no rosto, uma forma de humildade, olha, um sorriso no rosto, atende com muita atenção, olhando rosto para o rosto, a mão no seu ombro, né? Isso até é um gesto que nós observamos na lição, a forma que ele era. A pessoa precisava dele, chegava lá para ele chegava junto, sem procurar saber o que aquela pessoa tinha feito ou não, o que ia fazer. Infelizmente, nós podemos ver que no nosso meio acontece muitas das vezes diferente. Há pessoas que se dizem cristãos, exercendo cargos grandes, elevados, né? Ocupando uma função, uma posição na sociedade, financeiramente grandes, mas ninguém procure ele, porque se procurar já sabe, é um não. Ou melhor seja, muitas das vezes não consegue nem chegar até ele. Ele já sabe, né, que é um não, ele nem sequer deixa. Mas por isso que este homem, não cristão, não era cristão, ele fazia essas caridades, não era porque ele queria ser salvo, porque nós não fazemos caridade, né, para ser salvo. Não fazemos caridade para ser salvo. Nós fazemos caridade, nós ajudamos porque nós somos salvos. Porque nós somos salvos, né? Eu já fui salvo, eu sou salvo, então eu faço o que agora? Como Jesus disse, aprendei de mim. Nós aprendemos dele a amar o próximo, então nós ajudamos o nosso próximo. Não é para sermos abençoados, para querer ser abençoados. Porque há pessoas assim, que querem ajudar o seu irmão, querem chegar junto do seu irmão, esperando que Deus recompense a ele. Eu vou ajudar o meu irmão está necessitado, eu vou ajudar ele, porque se eu fizer assim, Deus vai me ajudar também. Não é assim. Você ajuda o seu irmão, primeiramente porque ele está precisando, segundo porque você é salvo. E muitas das vezes, nós ajudamos o nosso irmão, não é tanto porque esteja em condição, está com a condição sobrando, e sim pelo amor que Deus colocou no nosso coração, pelo amor, né? Aquilo que eu quero que façam comigo, eu faço com o meu irmão. A forma que eu quero ser tratado, que o irmão me trate, que o irmão Tiago me trate, o irmão José, ou qualquer um, nós não queremos sermos tratados bem, então temos que tratar bem também. Então foi por isso aí que chegou até Deus essas atitudes de Cornélio. Deus olhou atentamente. Olha, ainda não tinha sido evangelizado pelos discípulos, nem por Jesus, mas ele já tinha esse coração puro, bondoso. E sem contar que ele disse que ele orava a Deus, né? Orava a Deus constantemente. Orava a Deus constantemente, com o seu coração puro. Então Deus olhou assim e disse, não, esse camarada aí não pode ficar ali só misturado não, eu tenho que trazer ele para o meu rebanho. Ele é uma ovelha que ainda não está no meu rebanho, então eu tenho que trazê-lo para o meu rebanho. Foi quando ele mandou, deu aquela visão a ele, deu aquela visão a Pedro, e eles se encontraram e Deus o trouxe para o seu rebanho, né? Porque ele tinha esse coração sincero e puro. É o que mais Deus olha em nossos corações. Sem olhar quem, não importa. Olha a origem de Cornélio. Centurião romano, primeiro. Centurião romano de Cesareia, da Palestina. Cornélio era um homem temente a Deus, dado à oração e de coração piedoso para com os pobres. Vemos o destaque que Lucas dá à conversão de Cornélio, um gentil, na época em que os apóstolos lideravam a igreja. Sua história destaca a universalidade
do Evangelho e o início da ruptura das barreiras entre judeus e gentios. Na igreja primitiva, isso é a origem de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, dado a orações e piedoso. Cornélio era um homem temente a Deus, ele e toda a sua casa. Olha que coisa bonita. Cornélio, um homem temente a Deus e toda a sua casa. Agora, olha que coisa bonita, coisa maravilhosa. Bênção em dose dupla, dobrada. Tanto Cornélio era temente a Deus, como a sua esposa era temente a Deus, e os seus filhos também temente a Deus. Veja bem, diz que Cornélio era temente a Deus e a sua casa, não a sua família. Quando se refere à minha casa, eu não estou falando totalmente da minha família completa, né? Porque a minha casa é quem? Eu, minha esposa e meus filhos, nossos filhos. A minha família, aí vem agora meu pai, meus irmãos, tios, avós. Então a Bíblia diz que era temente a Deus, Cornélio e a sua casa. Então subentende-se que Cornélio e seus filhos, sua esposa, era temente a Deus. Como nós já vimos aqui em outras oportunidades, meus irmãos, o homem, ele é o esteio principal da casa. É nós, irmão José, irmão Tiago, irmão Assis, que somos o esteio principal, aquele que dá exemplo. Se eu for temente a Deus, mesmo que nem em todas as ocasiões, a casa toda consegue ser temente a Deus. Não é em todas as ocasiões que o marido, o pai de família é temente a Deus e os filhos também conseguem. Mas somos nós que somos o principal a dar exemplo. O principal a dar exemplo. Se eu, como pai, o chefe da família que Deus nos constituiu, não formos temente a Deus, o meu filho não vai seguir esse exemplo. Ele vai ver o meu relaxamento, ele vai ver o pai fazendo e tomando atitudes erradas, fazendo coisas que desagradam a Deus. Então, ele vai entrar por esse caminho. Não tem como. A esposa também, como a Bíblia diz que ela é a parte mais frágil do lar. Então, a responsabilidade maior dentro de um lar está em nós. Deus tem colocado esta responsabilidade maior em nós, né? De sermos tementes ao Senhor, de darmos bons exemplos. Cornélio era temente a Deus. A sua família também, a sua esposa, seu filho. Isso é bom, isso é maravilhoso. Imagina uma casa que todos temem ao Senhor. Uma casa, um lar que todos temem ao Senhor. É coisa boa, é coisa maravilhosa. Isso mesmo, a tempestade vem. A tempestade vem, mas ele não se abala. Quando a tempestade vem mais forte, com o esposo, aí está a esposa lá pronta, né, para sustentá-lo. A tempestade, quando ela bate no esposo, a esposa está lá pronta para sustentá-lo. Meu amor, não é por aí assim, não. É por aqui, tenha calma, tenha paciência. Às vezes até nos dois, mas como lá, aquela casa, todos temem ao Senhor, aí está o filho também. O inimigo, muitas das vezes, quer investir sobre este lar, sobre esta casa. Mas esta casa é uma casa que toda casa, ela teme a Deus. Ela teme ao Senhor. Então, o inimigo, ele não vai deixar de investir. O fato de nós temermos a Deus, o fato de nós temermos ao Senhor, obedecermos a Ele, não quer dizer que o inimigo não vai investir, não. Ele vai investir. Mas ele vai ser derrotado, porque nós vamos estar prontos, né? Preparados. Então, um lar que todos temem ao Senhor é um lar abençoado.
Olha, temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus não é ter medo. Como eu já vi muitas pessoas por aí acharem que temer a Deus é ter medo. Eu não vou fazer isso aqui, eu não vou desobedecer a Deus nisso aqui porque eu tenho medo dele me castigar. Não, não é assim. Não é assim. Eu vou ser fiel ao Senhor. Eu recebi esse dinheiro a mais, esse troco aqui a mais. Eu recebi aqui a mais esse troco, mas eu vou devolver esse troco. Eu vou devolver porque eu tenho medo de Deus me castigar. Não. Temer ao Senhor não é ter medo, não. Não é ter medo, não, meu velho. Eu já vi pessoas dizer, não, eu recebi aqui um troco, fulano me deu um troco a mais aqui. Eu dei tanto a ele, mas eu até pensei em ficar, mas eu tive medo de depois Deus me castigar e eu passar por isso também. Não, não faça assim não, não age assim não. Você não vai devolver aquele troco que recebeu a mais, porque está com medo de Deus lhe castigar. Você vai receber, vai devolver aquele troco a mais, aquele dinheiro a mais, porque você ama o Senhor. Temer ao Senhor é você respeitar com profundidade, é você ter aquele respeito, aquela reverência. A Deus eu reverencio. Eu estou aqui para obedecer. Eu quero obedecer ao meu Senhor, porque eu fui chamado para obedecer. Então, temer ao Senhor é isso. É você fazer com prazer. É você reverenciar. É você fazer não por obrigação, e sim porque você ama. Porque você ama, então, é reverenciar ao Senhor. Então, temer ao Senhor é isso. Não é fazer nada com medo. Deus não se agrada. Deus não se agrada quando nós fazemos algo para Ele com medo. Um pai de família. Um pai de família, ele não quer que o filho tenha medo dele. Ele não quer que o filho tenha medo. Você fala com o seu filho, ele escuta. Ele vai lhe obedecer porque ele lhe respeita. Ele respeita o meu pai. Eu tenho aquela consideração ao meu pai. Não é com medo, bem assim é Deus. Deus não é um carrasco para que nós façamos algo para Ele com medo. Não, ele não é um carrasco, não. Quando você pede ao seu filho para fazer alguma coisa, que ele faz com amor, sem ser com medo de você dar-lhe uma pisa, isso é gratificante. É gratificante. Então, temer ao Senhor é reverenciá-lo, é obedecê-lo com amor, com carinho, e não ter medo dele. Olha, 1.1, Cornélio. Cornélio era oficial do exército romano, líder de uma companhia aproximadamente de 100 soldados a pé, chamado Centúria. A corte italiana era uma unidade auxiliar que se distinguia de outras por ser formada por cidadãos romanos. Suas ordenanças deveriam ser profundamente obedecidas pelos homens que lideravam, inclusive, na rápida execução de qualquer formação militar. Olha, Cornélio, o centurião Cornélio, era o líder de uma companhia de aproximadamente 100 soldados. Eu não sabia. Eu não sabia. Centurião. Eu lia muito centurião, de Cafarnaum, centurião, tal canto, centurião. Eu não sabia que centurião era quando a pessoa comandava um exército de 100 pessoas. Cornélio, ele comandava um pequeno grupo de 100 pessoas. Era um comandante de 100. Então era por isso que se chamava centurião. Porque ele comandava um grupo de 100 pessoas. De 100. Aí chamava centurião, né? Chamava centurião, por isso que ele era chamado de centurião. Um 1.2, a visão de Cornélio. Cornélio teve a visão de um anjo de Deus. Atemorizado, ele ouviu o anjo que suas orações e esmola tinham sido subido
para a memória diante de Deus. O anjo, então, mandou que ele enviasse homens a Jope para chamar a Pedro. Essa intervenção divina conectou Cornélio ao apóstolo Pedro, marcando um momento crucial na expansão do Evangelho. Aí Cornélio, ele estava ali, como era um homem íntegro, um homem que tinha esse coração puro, que buscava a Deus. Aí Deus mostrou para ele, né? Ele teve uma visão. E nessa visão, um anjo chegou para Cornélio e disse: olha, Cornélio, Deus tem observado o teu comportamento. Deus tem observado as tuas orações. E que tu és um homem piedoso. E ele ouviu o anjo das suas orações e as esmolas que tinham subido para a memória dele. Aí então o anjo chegou para Cornélio e disse: Deus tem recebido as tuas orações. Deus tem recebido as tuas orações. Deus tem observado. Veja bem, meu irmão, a importância de orar. A importância das orações. Muitas vezes nós pensamos que Deus não tem observado as nossas orações. Deus tem observado, sim, as nossas orações. Deus tem observado. Deus teve observado as orações de Cornélio. É importante demais nós estamos orando. A oração, ela é tão importante que até quem não precisava orar, orava. Até quem não precisava orar, orava. Quem? Jesus. Jesus precisava orar? Não. Jesus já era o Filho de Deus. Era onipotente, onipresente, todo-poderoso. Né? Estava em uma missão aqui na Terra. Estava pronto para ir para o céu. Mas ele orava constantemente. Quem mais orava na Bíblia era Jesus. Quem mais orava na Bíblia era Jesus. Né? Para você ver a importância da oração. Olha, 9 vezes Jesus se recolheu para ir orar a sós. Pode até ele ter ido mais, mas a Bíblia fala que a sós, 9 vezes Jesus se recolheu para ir orar. Para você ver a importância da oração. Essa importância da oração foi tão grande, a qual Deus viu por Cornélio, observou em Cornélio aqui na terra, que ele orava muito. Então é importante nós estarmos orando. Muitas vezes a indisposição bate em nós. Aquela indisposição que não queremos orar. Muitas vezes chegou a hora de nós deitarmos. Né? Deitarmos e bate aquela indisposição. Não dá aquela vontade de orar. Não dá aquela vontade de orar. Né? Aquele cansaço do corpo, ele bate em nós. Na hora de deitarmos, aquele dia cansado, aquele dia corrido. E às vezes, quando dobramos o nosso joelho para orar, queremos orar 1 minuto, 2, 3, mas não que nós nos esforçamos para orar, porque a oração é onde nós dobramos nosso joelho e contamos a Deus as nossas necessidades. É importante demais orarmos. Olha, em uma oração, 3 coisas acontecem em uma oração. Em uma oração você não passa disso. Em uma oração, primeiro, você pede. Segundo, você agradece. Terceiro, reclama. Não faz mais nada na oração. Somente pedir, agradecer ou reclamar.
Aí alguém pode dizer, mas irmão, não estou intercedendo, não posso interceder na oração por alguém. Sim, interceder é o quê? Interceder não é pedir. Então, em uma oração, nós pedimos, nós agradecemos e reclamamos. Aí se pararmos para fazer um rápido análise em nossa vida, o que é que nós, irmão José, irmão Assis, estamos mais fazendo quando nós dobramos o nosso joelho para orar? Será que nós estamos preocupados simplesmente em pedir a Deus? Só pedir? Ou será que nós estamos interessados também em agradecer? Ou somente estamos reclamando ao nosso Senhor, né? Ou somente estamos reclamando? Porque muitas das vezes nós temos esse hábito somente de querer pedir, e esquecemos de agradecer. Esquecemos de agradecer. Então, que nós possamos, sempre na oração, pedirmos ao Senhor e também agradecermos a Ele, em vez de reclamarmos. Olha, para cada pedido na oração, tem um agradecimento. Você tem que observar a cada coisa que nós pedimos na oração. Agora temos que agradecer a mais tarde ou amanhã. Exemplo, quando nós levantamos de manhã, que dobramos o nosso joelho e dizemos, Senhor, dá-nos um dia de paz. Irei sair de casa agora para ir ao meu trabalho. Me leve, meu Senhor. Me proteja em paz, por onde quer que eu for, por onde quer que eu andar. Protege meus filhos, minha esposa, toda a minha família. Por ser de joelho de manhã, logo ao levantar, aí está fazendo essa oração ao Senhor, pedindo a Ele a proteção. Aí você vai, trabalha, Deus dá aquele dia maravilhoso, Deus dá aquele dia abençoado, lhe protege de tudo. Aí chega a noite. Quando chega a noite, deu tudo em paz. Como você pediu a Deus, Ele fez. Você pediu a proteção, Ele lhe protegeu, Ele lhe levou em paz, Ele trouxe, e a sua família também. Aí então você volta agora ao seu joelho. Para todo pedido tem um agradecimento. Aí à noite você dobra o seu joelho e diz, obrigado, Senhor, pelo dia de paz que o Senhor me deu. Eu pedi de manhã que desse um dia de paz, e o Senhor me deu, abençoou, deu tudo em paz, do mesmo jeito. Então, meu irmão, lembre-se, a cada pedido que nós fazemos ao Senhor, há um agradecimento. O que você pediu para Ele, então agradeça a Ele, né? Não lembre somente de reclamar, não esqueça de reclamarmos. Quando você dobrar o teu joelho para orar ao Senhor, então, não reclame de nada não, só agradeça, só peça, só agradeça. A oração é importante demais na nossa vida. A oração, ela é tão importante em nossa vida que é a única coisa que a Bíblia manda nós fazermos direto, sem parar. Manda fazermos sem cessar. É a oração. É a única coisa que a Bíblia diz. Faça sem cessar. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. É a única coisa. Você não pode, em todas as ocasiões, você está trabalhando e cantando, louvando. Em todas as ocasiões, não. Diante do seu chefe, diante do seu patrão. Se você estiver trabalhando, você começar a cantar, tem até alguns deles que vai dizer, não, irmão, você está aqui para trabalhar, ficar cantando vai atrapalhar. Só quando você está só. Nem todo patrão aceita. Ele quer você concentrado somente no seu trabalho. Mas a oração, você, irmão José, pode fazer sem cessar, como disse Paulo. Trabalhando, almoçando, andando, em qualquer lugar, em qualquer forma. Você está trabalhando, mas está em espírito ali. Está trabalhando, fazendo os seus afazeres, e o seu espírito, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa todos aqui dessa empresa, abençoa a minha família, meus filhos, por onde quer que esteja.
Então, a oração é a única coisa que você pode fazer em todo momento, em todo sentido. Como disse o apóstolo Paulo. Por isso que ele disse, orai sem cessar. Então, Cornélio, ele orava constantemente, todos os dias. Por isso Deus, esse foi um dos motivos também que Deus o apreciou, que Deus mandou o anjo e disse, eis que o Senhor tem observado as tuas orações. Então, as nossas orações têm chegado ao trono de Deus. Por isso, meu irmão, não podemos pararmos de orar, porque a oração é um alimento que nos fortalece para estarmos sempre diante de Deus. Aí o anjo disse para Cornélio, Deus observou as tuas orações e as tuas esmolas, a tua bondade, o que você tem feito para ajudar o próximo. Ah, meu irmão, não pense não que Deus não está nos observando, não. Deus está sim nos observando por todos os lados. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Olha lá, Deus estava observando que ele era um homem bom. Deus estava observando que Cornélio sempre ajudava a quem ele procurava. Era um homem piedoso. Era um homem piedoso, sempre dizia sim. Quando a pessoa procurava ele, que estava necessitado, ele recebia. E sempre dizia assim. Ajudava aquela pessoa na medida do possível. Não pense não que o que você está fazendo, Deus não está observando nada. Porque muitas das vezes, nós podemos até pensar, ninguém observa o que eu faço. Eu ajudo fulano, faço uma coisa aqui, faço outra coisa ali, ninguém observa. Não sou reconhecido, porque muitas das vezes nós queremos ser reconhecidos do nosso próximo, né? Muitas das vezes nós queremos fazer aquele ato de bondade e queremos ser reconhecidos. E muitas vezes pensamos até que ninguém está vendo, ninguém está observando. Mas Deus está observando. O que você puder fazer para ajudar o teu irmão, faça. O que você puder fazer para ajudar o seu irmão, faça. E não se preocupe em mostrar não. Não se preocupe que o pastor veja, que o pastor saiba. Não se preocupe que outros irmãos, alguém veja. Não se preocupe não. Ajude. Faça-o. Faça como Jesus disse. Dai com a tua mão direita e não deixa que a tua mão esquerda veja. Né? Porque Deus está observando as tuas atitudes. Deus está observando a minha atitude. Ele está vendo lá do céu. Então ele está vendo. Então se preocupe somente em fazer a tua parte, ajudar, abençoar ao teu irmão que precisar de você. Porque a recompensa não vai vir de mim. A recompensa não vai vir da igreja. Não vai vir do pastor. A recompensa vai vir de Deus. Olha Cornélio. Cornélio estava ajudando, era piedoso, ajudava um, ajudava outro. Você vê que Deus estava observando. Deus estava vendo, então, faça com amor, ajude com amor o seu irmão, sem se preocupar que ele possa lhe retribuir, ou que alguém possa ver e dizer, fulano é bom, esse fulano é bom, olha, fulano é que é bom, ajuda não. Se isso acontecer, de você ser elogiado, ótimo, ótimo. É bom ser elogiado, é bom quando a pessoa lhe elogia, não é bom, mas portanto não cobre isso. Não faça isso em troca de elogio. Não faça isso em troca de ser elogiado. Não, se for elogiado. Não faça isso, não. Espere somente a recompensa vinda de Deus. Né? Então, ajudar o nosso irmão é cristão. E a ajuda, mesmo, e a ajuda, ela não só pode ser financeira, não.
A ajuda não só pode ser financeira também, não. Nós podemos ajudar também de outra forma. Não é chegar aqui, não. Pegar lá e dar uma cesta básica aos irmãos. Dar um dinheiro aos irmãos. Dependendo da ocasião. Muitas vezes, o nosso irmão está precisando de uma ajuda, de um conselho. Ele está precisando de um conselho. Uma ajuda de um conselho bom. Você vê o seu irmão passando por momentos difíceis. Muitas das vezes não é financeiro, não. Financeiramente ele está bem. Mas ele está precisando de uma palavra amiga. De uma palavra amiga. De um conselho bom da palavra de Deus. Aí então você vê o seu irmão passando por uma turbulência na vida, por uma dificuldade, problemas. Você chegar para ele lá, sabe que ele está passando por um momento difícil. Aí você vai até a casa do seu irmão, dá-lhe uma palavra de ânimo. Meu irmão, você está passando por esses problemas. Às vezes um problema familiar, às vezes um problema de enfermidade, ou qualquer outro problema. Aí você vai chegar para ele, vê que ele está passando por essa dificuldade, aí chega lá até para ele, faça uma visita ao seu irmão. Isso é bom. Quando nós estamos passando por momentos difíceis assim, que não recebe visita de ninguém, aí muitas vezes a gente fica até pensando, né? Rapaz, mas já vi que não tem amigo não. Não chega ninguém para me dar uma palavra. Mas quando você chega lá, na casa daquele irmão, que sabe que ele está passando por dificuldade, não financeira, mas qualquer outro problema semelhante, você chega lá e diz, irmão, levanta a cabeça, Deus é contigo. Levanta a cabeça, Deus é contigo, meu irmão. Você vai passar por essa dificuldade, isso aí. Você não é o primeiro, nem é o último. Eu já passei por um problema semelhante a esse. Mas se levanta a cabeça, creia em Deus, né? Confie nele. Isso é uma nuvem, é uma tempestade, vai passar. Aí você leva uma palavra de ânimo para ele. Você chega lá com aquela palavra de encorajamento para o seu irmão. Aí o que vai acontecer? Ele vai receber um chá de ânimo, uma injeção de ânimo, e ele vai levantar a cabeça, e aquela tua ajuda que você fez para ele, através de um conselho, isso vai ser bom demais para ele. Então, ajudar não só é financeiramente, não. Ajudar também é com uma boa palavra, com um bom conselho, com um bom incentivo. Isso também não deixa de ser uma boa coisa, uma boa ajuda. Então, que nós possamos estar sempre preparados para ajudar o nosso irmão, ou financeiramente, ou trazendo uma boa palavra, um conselho, para que ele possa levantar o seu astral, seguir em frente e continuar a jornada até chegarmos no céu. 1.3. A visão de Pedro. Pedro teve uma visão que claramente rompia a barreira entre judeus e gentios. Quando estava mediante e sobre a visão, o Espírito avisou a Pedro que 3 homens o procuravam, para que não duvidar e acompanhá-los, pois o Senhor havia enviado já na casa do centurião. Pedro pregou a palavra e batizou os que estavam ali. A salvação chegou a Cornélio e a sua família. A visão de Pedro claramente rompia a barreira entre judeus e gentios. A visão de Pedro ela rompia as barreiras entre judeus e gentios. Porque ele não se dava bem. Os judeus, ele acreditava somente que a salvação era só para eles, para os judeus. Os gentios não tinham. Então Cornélio era gentio. Então foi quando Deus deu aquela visão para Pedro, quando ele via lá no céu todos os animais, e Deus disse para ele, mata e come. E ele disse, não, Senhor, jamais eu vou matar aquilo e comer aquilo que é impuro. Aí foi quando Deus disse para Pedro, né, nunca diga aqui, chame de impuro aquilo que Deus purificou. Né?
Deus estava deixando nessa visão que eles não tinham mais barreira, que Deus não fazia acepção de pessoas entre gentios. Todo aquele que procurasse a Deus e o que procurar, Deus o recebe de coração. Não importa, seja lá quem for, de qualquer seita, de qualquer religião, procurou a Deus, não tem essa barreira. Deus estava quebrando ali essa barreira. Dois, a vida espiritual de Cornélio. Cornélio era um exemplo de compaixão moral e sensibilidade espiritual. Porém, faltava-lhe a fé sacrificada em Cristo Jesus. Embora fosse religioso, Cornélio precisava de ser alcançado pelo Evangelho da salvação, por meio de Cristo. Mesmo que tenhamos obra, mas sem arrependimento não há conversão, nem remissão dos pecados. Cornélio orava e jejuava. Cornélio iniciava seu relatório, Pedro informando que há 4 dias estava em jejum, oração. É possível que ele tivesse prática da oração todos os dias, às 3 da tarde, horário da oração, de perdão e de pecado judaico. Olha, Cornélio, ele estava em 4 dias de jejum. Cornélio, ele estava, quando o anjo chegou deu aquela visão para Cornélio, ele estava com 4 dias que jejuava. 4 dias que jejuava. Coisas que dificilmente nós vemos as pessoas fazerem, né? Hoje. 4 dias que Cornélio jejuava. Além de ele orar, ele sempre jejuava. Porque o jejum, meus irmãos, o jejum, quando nós jejuamos, estamos cada vez mais sacrificando a nossa carne, sacrificando o nosso corpo, o nosso eu. Nós estamos nos dedicando àqueles momentos de abstência do alimento para consagrarmos a nossa vida a Deus. Nós ficamos cada vez mais fortes, mais próximos de Deus quando jejuamos. E há coisas que não podem ser se não houver o jejum. Aqueles discípulos chegaram para Jesus atemorizados. E eles disseram: mestre, nós não conseguimos expulsar aquele demônio. Não conseguimos expulsar aquele demônio. Ficaram preocupados. Fizemos como o Senhor mandou, mas não conseguimos expulsar. Os demônios eram ferozes, os demônios estavam cada vez mais valentes. Aí Jesus disse para ele, disse: olha, a coisa de castra de demônio como essa, que só sai se for com jejum e oração. Então há coisas que só saem se for com jejum e oração. Eles não expulsaram aquele demônio porque eles não estavam preparados em jejum. E tem passado desapercebido isso por nós. Tem passado desapercebido. Ele estava em jejum e as suas orações foram ouvidas. O anjo falou, e as suas orações ele foi ouvida. Deus está pronto a ouvir as nossas orações. Deus está pronto a ouvir as nossas orações. Embora que muitas das vezes as nossas orações não conseguem passar do teto. Muitas das vezes as nossas orações não conseguem passar dali do teto. Não chega ao trono de Deus as nossas orações. Alguns motivos impedem que as nossas orações cheguem ao trono de Deus. Não seja igual às orações de Cornélio, que chegou até o trono de Deus e ele ouviu as orações. Muitas das vezes, irmão, não precisa estarmos em pecado não, para nossas orações não chegarmos lá. Muitas das vezes é uma simples coisa. Você dobra o seu joelho para orar. Aí dobra o joelho para orar.
Aí começa orando, meu Deus, obrigado. Quando você começa a orar, o seu pensamento é desviado. E você está orando e pensando lá no trabalho. No problema não é isso. Desse jeito, aconteceu muito com isso. E não vai, acontece, não é isso. Você está, Senhor, obrigado, tá? Aí, ó, o pensamento lá, rapaz, e aquele negócio lá? E aquilo, como é que você resolveu? Né? Isso mesmo. Isso mesmo, assim. Na hora que a sua oração está subindo, aí você desvia e plá, é cortado. Quando você pensa que não, aí se esperta. Eita, rapaz. Aí volta a oração de novo. Meu Deus, tem misericórdia, é assim, assim. Aí começa a pensar no problema que tem lá. Outro problema que você tem para resolver. Outro problema que tem para resolver. Quando pensa que não, você não está mal orando. Ela está com 2, 3 minutos pensando. E aí, às vezes, a palavra saindo da boca pensando. Não é desse mesmo jeito? E comigo, acho que creio que com todo mundo acontece. E todo mundo acontece. Comigo aconteceu muito e não vai, acontece. Aí eu lembro. Então, muitas vezes a oração ela é interrompida, não chega ao trono de Deus, porque nós não sabemos orar. Estamos com o corpo prostrado, ou na igreja, no banco na igreja, ou lá no teu leito, na cama, orando ao Senhor. O teu corpo está ali, mas o teu pensamento não está ali. O pensamento está no trabalho. O pensamento está no problema que você vai resolver. O pensamento está em um problema que você tem que resolver, conversar com aquela pessoa. Então o pensamento ele é desviado. Então quando nós formos orar, para que a nossa oração fique pura, genuína e chegue ao trono de Deus, nós temos que desligarmos completamente da terra, né? Desligarmos completamente da terra, dobrarmos o nosso joelho e ligarmos completamente o nosso pensamento ao trono de Deus. Fixar, né? Fixar. Colocou aquela petição na mão do Senhor, naquele momento que está orando, então segurar aquele pensamento ali. Ó. Fazer de conta que está assim como está nós dois conversando aqui. Quando você está conversando com outra pessoa, a sua atenção não está só para aquela pessoa, né? Você está olhando para ele, você está frente a frente com ele, está presente diante dele. Bem assim façamos quando formos orar ao Senhor, né? Pegarmos o nosso pensamento, elevamos somente ao trono celestial dele. Fazemos de conta, faça de conta que você está frente a frente com Deus. Na realidade, está na presença de Deus naquele momento. Quando nós dobramos o nosso joelho, que desligamos da coisa aqui da terra, estamos na presença de Deus. Ele está pronto a nos ouvir. Fixar o nosso pensamento, ligar diretamente ao trono celestial e fazer a nossa oração pura, sincera e genuína. Porque assim, se fizermos, a oração vai chegar ao trono de Deus, como chegou a oração de Cornélio. 2.2 O batismo de Cornélio com o Espírito Santo. O batismo de Cornélio com o Espírito Santo. Aí veja bem, Cornélio ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele nem pediu. Cornélio ele nem pediu o batismo com o Espírito Santo. Você vê que ele nem pediu, ele foi logo batizado. Ele foi batizado juntamente com outras pessoas. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque Cornélio tinha essa vida imperfeita, comunhão com Deus. Essa vida imperfeita, comunhão com Deus, em santidade, bondade, adoração, orava sempre ao Senhor, ajudava, era piedoso. Aí ele foi batizado com o Espírito Santo. E muitas vezes nós dizemos assim, rapaz, mas eu já pedi tanto para ser batizado com o Espírito Santo e não consigo, Deus não me batiza. Eu oro, pode até mesmo enjoar.
fazer até caridade e não sou batizado com o Espírito Santo. Mas muitas das vezes você quer ser batizado com o Espírito Santo, mas não leva uma vida que condiga para ser batizado com o Espírito Santo. Aquela intimidade com Deus não tem uma vida. Às vezes você não esquece de estar na escola dominical. Às vezes você não esquece de estar no culto à noite. Às vezes você não esquece de estar cumprindo com suas obrigações. Mas é danado para esquecer de pagar o seu irmão lá que deve. Conheço pessoas assim, né? Sempre está ali, mas não esquece disso, não esquece daquilo. Mas esquece de pagar. Esquece daquele dinheiro que tomou emprestado. Né? E não chega junto lá, achando que Deus não está vendo. E há muitas pessoas, quem negocia, como o irmão José, sabe disso. Quem negocia sabe disso. Às vezes ele não esquece de fazer algo como esse, mas ele esquece que ele está dando um péssimo exemplo em casa, como um pai cristão para os seus filhos. Às vezes ele esquece, né, de dar esse exemplo bom, ignorante em casa. Esquece de dar bons exemplos como cristão por onde ele anda. É aquele marido que gosta de estar em contenda em casa, sempre em contenda. Mas, irmão, se um cristão ele está em contenda direto com sua esposa, uma briguinha aqui, uma briga por lá, ele não vai ser batizado com o Espírito Santo, não. O batismo com o Espírito Santo é para aquelas pessoas que procuram a vida de santificação. O nome já está dizendo, é Espírito Santo. É para pessoas que procuram se santificar-se a Deus. Não é para pessoas que procuram contenda. Está arrumando confusão por onde passa. Está sempre contendendo com a esposa em casa. Né? Por onde passa. É para pessoas que procuram, né? Que procuram uma vida de santificação. Então é por isso que muitas vezes não recebe o batismo com o Espírito Santo. Para recebermos o batismo com o Espírito Santo, não basta só buscar em forma de pedir. Tem pessoas que dizem, eu estou buscando tanto, há tantos anos que eu busco. Muito bem, meu irmão, você está buscando, está orando. É correto, é o primeiro passo, é o buscar, é orar, pedir. Eu confio, acredito no batismo do Espírito Santo. É um outro passo, muito bom. Né? Mas não basta só por aí. Você tem que crer no batismo do Espírito Santo, tem que buscá-lo constantemente, tem que pedi-lo constantemente, mas também tem que estar com a sua vida no altar de Deus, preparada para receber o batismo com o Espírito Santo. Porque quem vai nos batizar com o Espírito Santo não é o pastor, que só nos conhece aqui, né? Não é o presbítero, nem o diácono, não é irmão nenhum, porque só nos conhece aqui. Irmão José só me conhece aqui na igreja, né? Irmão Assis só me conhece aqui, eu só conheço vocês aqui. Então todos nós daqui somos um santo, né? Todos nós aqui da igreja somos um santo, um para o outro é. Coisa bonita ali, ó. Todo mundo aqui é santo, aqui é. Todo mundo aqui é santo, tudo faz o que é certo. Ó. Todo mundo sentadinho, meditando. Então, não é Deus que nos vai, não é o homem que nos vai batizar com o Espírito Santo, porque nós conhecemos daqui. Quem vai nos batizar com o Espírito Santo é Deus, porque Ele nos conhece aqui na igreja, nos conhece no nosso lar, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, por onde passamos. Conhece o íntimo do meu coração, do nosso coração, conhece as nossas atitudes, então conhece tudo de nós. Então é Ele. Se eu fosse batizar fosse nós que tivesse o poder de batizar com o Espírito Santo, né? Alguns irmãos aqui, ia batizá-lo, porque esse irmão ia escolher, né? Esse irmão aqui, ó, não falta a escola dominical, eu ia olhar isso. Ele não falta a escola dominical. Era todo mundo.
O irmão não falta à escola dominical, o irmão José está em todos os cultos, né? O irmão José contribui. Então, se fosse o homem escolher para batizar o Espírito Santo, ia batizar uma boa parte, né? Uma boa parte, porque está mostrando os bons exemplos. Mas Deus não. Para ele nos batizar com o Espírito Santo, ele vai fazer uma análise da nossa vida, porque ele nos vê tudo que estamos fazendo, por todos os lugares que passamos, onde quer que estejamos. Então, muitas atitudes erradas, muitos comportamentos não cristãos, muitas palavras que saem da nossa boca, como estamos lá fora, que não condiz com o nosso dever cristão aqui, tudo isso e muito mais, muitos olhares impuros, Deus está vendo. Então, por isso que muitas das vezes não recebemos o batismo com o Espírito Santo por causa dessas coisas, por causa dessa atitude. Porque na igreja todos estão vendo que estamos aptos. Alguém pode até dizer, aquele irmão merecia ser batizado com o Espírito Santo, mas não sabe o que ele está fazendo. Então, é isso, né? Então, muitas das vezes nós recebemos o batismo com o Espírito Santo por várias coisas, né? Por várias coisas, e às vezes a nossa vida não está condizendo a Deus pelo que vamos receber. Não é isso mesmo, né? Aí depois do batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas de Cornélio. Aí Cornélio foi batizado nas águas. Ah, que coisa bonita, coisa maravilhosa. Pertencia lá, servindo a Deus, lá em Roma, no meio daquele povo ímpio. E outra mais detalhe do Cornélio. Cornélio no meio daquele soldado, tudo ímpio lá de Roma, soldados cruel, né? O soldado de Roma era cruel. Os judeus odiavam os soldados romanos, porque já chegava lá batendo, já chegava lá espancando, ia cobrar os impostos, com brutidão. Ele no meio daqueles soldados, mas ele fazia diferença. Isso mostra que tem como nós, irmãos, convivemos no meio de pessoas ímpias e fazer a diferença. Isso mostra que nós podemos conviver lá no meio, trabalhar no meio de ímpios, pessoas ímpias, com palavreados, pessoas que não têm negócio com Deus mesmo, e fazer a diferença. Ah, Cornélio estava lá comandando um exército ímpio. Um exército ímpio lá, estava lá no meio deles, debaixo do jugo de Roma, que cobrava. Estava lá, mas ele conseguiu ser íntegro. Fez a diferença. Fez a diferença. Então que nós possamos fazermos a diferença. Mesmo trabalhando no meio de cobras, de pessoas ímpias, pessoas que não queiram nada com Deus, mas você está ali, ó, firme, fazendo a diferença. Até mesmo porque Jesus disse que nós somos luz. E a luz tem que brilhar, né? E a luz brilha onde? Nas trevas. A luz não pode brilhar na luz. É na escuridão. Está aqui, né? As luzes todas acesas. De noite, as luzes todas acesas. Você pegar aquela luzinha do celular, vai clarear alguma coisa? A luz do celular vai clarear nada. Porque ela já está no meio de luz. Agora apaga a luz e liga a luz do celular. Aí ela vai clarear, porque a luz tem que brilhar nas trevas. Então, como Cornélio brilhou, deu esse exemplo, convivendo no meio de muitas pessoas ímpias, que nós também possamos dar esse exemplo, e mesmo em meia trevas, convivendo com pessoas ímpias, que possamos brilhar para o nosso Deus. Então, mais uma vez estamos encerrando aqui essa escola dominical, e no próximo domingo estaremos aqui, se Deus quiser, para juntos aprendermos do Senhor. Amém.